Amém? Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém? Meu nome é Henrique, para quem não me conhece. E hoje eu vou ter a oportunidade e a honra de ministrar a palavra do Senhor. E antes de mais nada eu queria começar com uma oração, porque eu sou totalmente dependente de Deus. Então, orem comigo. Papai, Supremo Deus. Pai, tenha misericórdia desse povo que nessa noite vai me ouvir. Pai, então, que não seja eu falando, mas o Senhor através de mim. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, Senhor, mas tudo quanto provém de Ti, Pai. Tudo quanto provém da Tua vontade nessa noite. Usa-me, Pai. Que os corações dos meus irmãos venham estar preparados para receber a boa semente nessa noite. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Meus queridos, o assunto que eu quero tratar hoje não é um assunto polêmico, nem um pouco difícil. O assunto em si, a conclusão que eu vou chegar no final. Mas os caminhos que eu vou percorrer até chegar lá são assuntos... É um assunto que é polêmico nos nossos dias de hoje. Não deveria ser, mas é. Por causa de muita coisa que tem sido feita errada nos nossos dias. Da última vez que eu tive a oportunidade de pregar aqui, eu não sei quantos de vocês estavam aqui, ou quantos se lembram, mas uma coisa que eu falei foi o seguinte, que Satanás, desde o início, ele faz o seguinte: ele pega uma verdade e distorce ela, coloca uma aparência, distorce ela para virar mentira. Ou ele pega uma mentira e coloca uma aparência de verdade. Podeis assentar, eu vi que está todo mundo sentando, estou aqui falando. Vai demorar um pouquinho para mim, daqui a pouco eu estou lendo. Então, Satanás faz isso desde o início. Então, em muitos princípios bíblicos, ele faz isso. Ele pega a verdade, vira mentira, pega a mentira, vira verdade. Eu dei o exemplo de Eva lá na oportunidade que eu tive, que ele falou para Eva, coma desse fruto, porque quando você comer ele, certamente você vai discernir o bem do mal. Ele não necessariamente mentiu ali, ela começou a discernir o bem do mal. Só que ele falou daquilo de uma maneira que seria legal, seria tipo assim, eu estaria no alto e eu seria como Deus, mas na verdade ela perdeu totalmente a comunhão com Deus e conheceu o pecado. Por isso que ela começou a conhecer o bem e o mal. Então Satanás faz isso nos nossos dias, com todo tipo de doutrina, com todo tipo de princípio, ele tenta nos enganar. E o frustrante, o triste é que em muitos desses casos ele tem conseguido enganar o povo de Deus. Então é uma coisa que eu vou falar sobre amor e honra, só que o que eu quero abordar hoje é dízimo e oferta. É uma coisa que tem sido tomado à força por Satanás no meio do povo de Deus, por causa de muita coisa errada que tem sido feita, e foi feita principalmente quando deu o boom, das igrejas evangélicas da década de 90, nos anos 2000. Então, acontece que hoje em dia muitos cristãos, eles olham para esse tema, falando assim, por exemplo, o pastor que falou hoje, tem um momento de louvor que é maravilhoso. Aí depois tem o momento do dízimo da oferta, que é o momento menos atraente do culto. Mas isso é uma mentira de Satanás. Esse momento é tão importante como louvor, como a ministração da palavra. Porque faz parte de honra e amar a Deus. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. É um assunto muito importante, muito importante. E como diz Billy Graham, eu vi essa frase no livro que eu vi uma vez, que eu estava lendo. Ele falou o seguinte: se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. Billy Graham foi um dos maiores homens de Deus que existiu. Então, deem crédito àquilo que ele fala. E eu não vou ficar só nas palavras deles, eu vou ler outras coisas na Bíblia, que a gente vive segundo o que está escrito. Então, só para referendar também, na Bíblia tem mais de 500 versículos sobre fé e oração. Sem dúvida nenhuma é um assunto importante, fé e oração. Não é verdade? Todos concordam, né? Amém? Amém? Mas tem 500 versículos na Bíblia, Mas sobre dinheiro tem 2084. Sobre dinheiro, riquezas e bens. Então esse assunto não é menos importante, faz parte, porque como eu disse, a gente vai chegar lá, vocês vão entender.
Agora sim, eu quero ler, gostaria que vocês ficassem de pé, por favor. Malaquias 3, 7. Malaquias 3, 7. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Malaquias é o último do Velho Testamento, antes de Mateus. Malaquias 3, 7. Bem, está escrito na minha versão aqui da Bíblia. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Tá bom, eu vou ler só até aqui. Pode se sentar agora. Eu quero começar falando sobre os dízimos. Os dízimos, eles são, acima de tudo, né, antes de tudo, um mandamento. Ele é lei. Ele não é algo que a gente deve falar assim, se der dízimo é bom, então eu vou dar ali 10%, que eu acho que demonstra minha fidelidade a Deus, porque ele tem feito muitas coisas na minha vida, então eu acho que eu vou dar ali 10% para Deus, parece razoável, parece interessante, mas se você encara dessa maneira, você está encarando errado. Isso não é algo que a gente deva está no nosso poder de fazer. Se você é crente, aceitou Jesus, e a partir do momento falou que não vai viver mais para você, mas para Ele, para as vontades dEle, é algo que você deve fazer. É um mandamento. Algumas pessoas dizem, a gente leu aqui o Velho Testamento, né? Fala assim, não, é coisa do Velho, dízimo é coisa do Velho Testamento. É coisa da aliança de Moisés, do sacerdócio de Arão, é coisa que já passou, que agora a gente vive no tempo da graça, não é mais necessário o dízimo, é toda essa história. Mas isso não é verdade. O dízimo, ele veio antes da lei. Antes da lei, a Bíblia fala que Abraão, ele ofereceu dízimos a Melquisedeque. No livro de Hebreus, capítulo 7, eu vou ler aqui, ó. Hebreus 7, quem quiser abrir aí. Hebreus 7, do 1. Eu vou ler picadinho, então é melhor você ouvir do que ler. Eu vou pular alguns versículos para andar mais rápido. 7, 1. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei da paz. Versículo 4. Considere a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, entre os descendentes de Levi, que recebam dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos. Embora esses sejam descendentes de Abraão, este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. O primeiro dízimo que foi feito foi antes da lei, antes de Levi, que Levi era o sacerdócio, era a linhagem de sacerdotes, aqueles que recebiam os dízimos na época da lei de Moisés. E a Bíblia deixa claro que o dízimo vem antes da lei de Moisés. Começou com Abraão, quando o sacerdote naquela época era Melquisedeque. No livro de Hebreus aqui, capítulo 7, é muito interessante. Eu aconselho os irmãos lerem, porque é algo realmente que vira muitas chavinhas. Se você não compreendeu isso até hoje, a Bíblia fala que existem 3 grandes sumos sacerdotes na história. Melquisedeque, Arão, né, pela lei de Moisés, e o próprio Jesus Cristo. E no versículo 12 fala assim, ó, pois, mudando o sacerdócio, obrigatoriamente, ocorre também a mudança de lei. Então, cada vez que ocorre uma mudança de sacerdote, começando com Melquisedeque, as leis naquela época
eram uma, né? Na verdade não tinha lei escrita, mas haviam leis espirituais na época de Abraão. Tanto é que Deus condenou Sodoma e Gomorra. Então, as leis naquela época eram uma. As leis na época de Moisés e Arão, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, eram completamente diferentes. E ela perdurou todo esse período de tempo até que Jesus veio. E conforme está escrito em Hebreus 7, ele se tornou o sumo sacerdote perfeito. Não haverá outro, ele é o último. E com a mudança de lei, com a mudança de sacerdócio, houve novas leis. Muitas das leis que o Senhor, que Deus tinha dado na época de Abraão e na época de Melquisedeque se manteram. Principalmente as leis no sentido sentido moral. Não matarás, não adulterarás. Mas não só isso, ele acrescentou. Se você pensa com ira, com raiva, você já matou seu irmão. Se você deseja a mulher do teu próximo, você já adulterou. Então, houve algumas mudanças, mas outras coisas se manteve. E, principalmente, todo aquilo que era litúrgico e apontava, e tipológico, né, apontava para a própria redenção de Cristo, foi, obviamente, cumprido na redenção de Cristo na cruz. Todo aquele sentido da circuncisão, da expiação dos pecados, do sangue do cordeiro, todo aquele tipo, todo aquele tipo mesmo, era um tipo das coisas que haveriam de vir, e foram plenamente satisfeitas em Jesus, e não tem mais por que guardar todas aquelas coisas, o sábado e todas aquelas leis que já foram cumpridas plenamente em Jesus Cristo. Mas, então tem esses três sumos sacerdotes. A gente percebe que o dízimo está em Gênesis, antes da lei, está na lei, no Pentateuco, Levítico 27, tem uma parte lá inteira falando sobre os dízimos, está nos livros poéticos da Bíblia, está nos livros proféticos da Bíblia, que a gente acabou de ler aqui, o livro do profeta Malaquias, e nos livros e nos evangelhos, e não só nos evangelhos, nas epístolas. Então, como que alguém pode dizer que o dízimo não é para hoje? O dízimo está em toda parte na Bíblia. Não tem uma parte da Bíblia que não esteja o dízimo. Nessa subseção que eu elenquei aqui, está em toda parte, do início ao fim da Bíblia. Então, são coisas, o dízimo é real, é presente e é um mandamento da parte do Senhor. Algumas pessoas podem dizer o seguinte: mas e a circuncisão, Henrique? Você falou, e agora? A circuncisão, ela não começou na lei. Ela começou lá antes da lei, né? Com Abraão e tal. Ora, mas a Bíblia fala claramente disso, claramente, que a circuncisão antes era na carne, hoje é no coração. Há coisas que a Bíblia deixa claro que mudou. Uma delas é a circuncisão. E o dízimo está em toda parte. Jesus, alguns podem dizer que o seguinte, e Jesus falou sobre isso? Falou. Vamos ler? Mateus 23, está escrito o seguinte, Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Jesus está falando aqui, vocês dão dízimo da hortelã, do cominho, do endro, só top, supimpa, show de bola, é isso mesmo. Mas vocês estão deixando de olhar para as coisas que são mais importantes, que realmente é a justiça, a misericórdia, a fidelidade. E ele termina falando assim, façam essas coisas sem se omitir aquelas. Façam as duas. Vocês não estão liberados de uma delas, façam as duas. Tem coisas que Jesus diz claramente que são mais importantes. O maior de todos os mandamentos: amará o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que há. E ele falou, elencou, é o principal. Depois ele falou o segundo: amará o teu próximo. E disso é o resumo de toda a lei. Então quer dizer que a gente tem que amar Deus e o próximo acabou? Não, é o resumo de toda a lei. Tem muito mais coisas e que a gente pode demonstrar o amor e a honra que a gente tem a Deus. O amor e a honra que a gente tem ao próximo, com atitudes. E nas epístolas, nos evangelhos, e até tipologicamente no Antigo Testamento, tem instruções claras para a gente lá. E alguns podem dizer assim: Henrique, mas Jesus aí está falando com os judeus da época. Eu não entendo, sinceramente, pessoas que escolhem aquilo que Jesus diz. Falam assim, não, Jesus disse para perdoar, tudo bem, não julgueis, ótimo, Jesus disse. Mas quando ele fala para julgar retamente, não, ele estava falando era para os fariseus da época.
Não é assim. Aquele versículo ali, ó, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazer discípulos. O 20 daquele ali, ó, fala o seguinte. Fala assim, ó, Mateus 28, né? 28, o 20 fala assim, ó, ensinando, ó, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o 20 ele fala, ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tudo que Jesus falou é para a gente. Tudo que Jesus falou para os judeus lá na época era para a gente. Para os discípulos dele, são coisas que são para a gente. Que é para a gente viver e passar adiante para os discípulos. Nossa igreja é uma igreja de célula, então a gente tem que passar os ensinamentos. A gente não só ouve, o irmão confessa os pecados, a gente ora e tal. Não só isso, mas a gente ensina também aquilo que Jesus mandou ensinar. Tudo aquilo que ele diz. Não só uma parte, não só o que parece bonito, mas tudo o que ele falou. Então, Jesus disse. Mas também alguns podem dizer assim, mas na época, o dízimo, você leu aí em Malaquias, era para sustento dos sacerdotes, dos levitas, não era? Verdade também. Eles usavam o dízimo para sustento dos sacerdotes e dos levitas. Eles pegavam o boi que eles iam oferecer em sacrifício e ficava para eles, né? Eles comiam a parte da carne e tudo mais. Mas em 1 Coríntios, a Bíblia usa esse mesmo exemplo para falar que ainda está em vigência. De outra maneira, não uma maneira tipológica igual como era, mas está em vigência ainda. 1 Coríntios 9, 7, 15. Antes de ler, eu queria falar um negócio aqui. Se alguém chegasse hoje e falasse a seguinte frase para vocês, ó. Nós investimos, um pastor, fala assim, ó. Nós investimos bênçãos espirituais entre vocês. Nós investimos bênçãos espirituais em vocês. Então é justo que a gente receba bens materiais de vocês. Você acharia que ele está falando heresia? Que ele é um mau pastor? Ou que isso é justo? Que isso é bíblico? A gente abençoa vocês, então nos abençoe também. Isso é bíblico? É. Vamos ler? 1 Coríntios 9, a partir do 7. Quem serve como soldado à própria causa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Ele está citando a lei. Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele diz: sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, olha o que ele fala aqui, ó. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? É a frase que eu falei de outra maneira. Seria demais esperarmos coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Está vendo? Isso não é de hoje. Ele tinha esse direito, Paulo tinha esse direito, os outros apóstolos usavam desse direito, mas ele não usava. Porque o povo falava mal dele. Ele pode estar querendo roubar a gente, fazendo isso por interesses monetários apenas. Só que ele continua: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? É o mesmo exemplo que eu li em Malaquias. E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido do altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Ele está falando aqui, ó, é o meu orgulho. Eu tenho esse direito, mas eu não vou usar dele. Como eu falei, na época, os grandes apóstolos usavam. Mas ele, nessa circunstância, ele não usava. O que ele está falando aqui, ó, aquele que ministra o templo, o sacerdote, ele tem direito àquilo que recebe. Então, isso é bíblico também. Isso é bíblico também. Está escrito. A Bíblia também fala sobre que o dízimo era o sustento do templo. E algumas pessoas falam assim: mas hoje o templo somos nós. Nós somos o templo do Senhor. Nós somos a igreja de Deus. Isso também é verdade, mas é uma verdade parcial. Em Ageu aconteceu uma coisa com Ageu. Ageu foi um profeta que ele estava lá na reconstrução do templo.
E no capítulo 1, versículo 6, ele fala o seguinte: porque o povo começou a construir o templo, e aí eles pararam. Deu um embargo jurídico, algum problema lá, e eles pararam e começaram a construir casas para eles mesmos. Fazer aquelas belas casas, investir o dinheiro deles neles mesmos. Tem algo errado nisso? Da maneira que eles estavam fazendo, sim. Ele fala o seguinte, Ageu 1:6. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Na verdade, eu li aqui errado, mas isso aqui é o princípio da bolsa furada, que ele fala, que a gente sabe que é bíblico hoje, que aquilo que a gente faz e não dá retorno, é porque a gente está fazendo contra Deus, contra o Senhor. E aconteceu o seguinte, que eles deixaram de ajudar no templo para construir suas próprias casas. E Ageu fala isso, eu errei o versículo aqui, mas depois vão lá verificar. Ele fala isso. Ele fala que ele condenava o povo, Deus estava condenando o povo por meio do profeta Ageu, porque o povo não estava ajudando no templo de Deus. Então, o princípio da bolsa furada vale até hoje. Então, o que Ageu falou vale para nós até hoje também. E tem toda aquela história das viúvas, eles ajudavam as viúvas e os órfãos com os dízimos. Se naquela época ajudava, imagina hoje. A lei falava de justiça, de misericórdia, ainda mais hoje, que o próprio Deus se fez homem por justiça e misericórdia em nosso nome. Então, não tem como alguém olhar para o dízimo e falar que aquilo é coisa de Velho Testamento. Não tem como você falar um negócio desse. Não tem como você olhar, a partir do momento que você descobre que isso é bíblico e é uma ordenança da parte do Senhor, você olhar e falar assim, não, eu não vou dar dízimo. Porque se você estiver fazendo isso, você está pecando. É isso mesmo, dízimo é um mandamento. Em 1 João, nos primeiros capítulos ali, capítulo 3, ele descreve o que é o conceito de pecado. Pecado é quebra de mandamento. Isso é o conceito de pecado. Então, se você quebra um mandamento que Deus deu, você está pecando. Se você não dizima, que é um mandamento, você está pecando. É simples assim. Então, o dízimo é algo dos nossos dias de hoje. Então, e agora, tá bom, Henrique, eu dizimo. Então, muito bem. Jesus fala no Evangelho de Lucas, aquela parábola lá. Se você é um servo e faz tudo que o seu senhor manda, você tem que falar assim, eu sou um servo inútil, não faço mais nada do que me é imposto. Mas esse não é simplesmente uma ordenança que a gente deve cumprir. Como eu falei, a gente faz isso pelo sentido que tem oferecer os dízimos na casa do Senhor. A gente oferece o dízimo por amor. Em João, capítulo 14, versículo 21, Jesus fala o seguinte, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A gente canta aqui que quer ver a face de Deus, não é? A gente canta aqui que quer conhecer o Senhor, a gente canta aqui que ama a Deus, mas a Bíblia fala que a gente demonstra o amor por Deus, obedecendo os mandamentos. E obedecendo os mandamentos, Ele se revela a nós. Então, quando você for dar o dízimo, que é um mandamento, lembre-se disso. O mandamento é um dos caminhos de eu demonstrar amor a Deus. Quando eu pego meu envelope e coloco lá 10% do meu salário, eu estou amando a Deus. Eu estou demonstrando o amor que eu tenho a Deus. Aquilo não é seu, aquilo é de Deus em amor. E também, eu quero falar rapidamente sobre as ofertas. As ofertas, diferente do mandamento, não é um dever, é um poder. A gente pode e a gente deve fazer isso com alegria no coração, como diz na Epístola de Coríntios. Mas eu aprendi coisas riquíssimas com a oferta. Que a oferta é uma maneira que a gente honra a Deus. O pastor leu aqui Provérbios 3:9, que ele começa assim, honre o Senhor com seus dízimos e ofertas, não é? Honre o Senhor. As ofertas são honra ao Senhor. Honrar quer dizer distinguir, fazer diferença. Fazer diferença. Quando você dá uma oferta que não é o dízimo, oferta é uma contribuição voluntária, algo a mais que você quer dar, você está honrando quem Deus é. Você está falando, Deus, eu não sirvo ao dinheiro, eu sirvo ao Senhor. E o dinheiro não é mais importante para mim que o Senhor. Eu te amo acima do dinheiro e eu te honro acima do dinheiro. Uma vez eu ouvi, e quando eu ouvi esse rápido testemunho,
alguns anos atrás, minha cabeça assim mudou. Eu tive outro entendimento das ofertas. Tinha um pastor que estava contando que ele foi na África, e lá eles tinham várias reuniões ao longo da semana. Eu não me lembro quantas, não lembro ao certo os detalhes específicos dessa história, mas ele tinha várias reuniões ao longo da semana. E toda reunião, eles estavam lá com a bandejinha de oferta. Toda reunião, eles estavam lá ofertando. Às vezes tinha 3, 4 reuniões por dia, eles estavam lá ofertando. Estavam lá, o pastor da igreja passava bandejinha ofertando. E esse pastor do Brasil chegou para ele e falou o seguinte: meu amigo, eu vou sair daqui liso. Todo culto tem oferta, todo culto, todo momento. Que é isso? Qualquer reunião que a gente faça aqui, no meio do povo, em qualquer coisa que a gente se une, nem no culto, tem oferta. Para que isso? Aquele pastor falou assim: honrar é um privilégio, mais ou menos isso. Honrar, dizimar, ofertar é honrar, é um privilégio, é agradar a Deus. Quando ele citou o Velho Testamento falando o seguinte, que Deus falou para os israelitas: não compareçam diante de mim de mãos vazias. Ele entendeu isso e falou assim: eu não dou uma grande quantia por culto, senão eu não teria condições para me manter. Mas em vez de eu dar R$5 no culto do domingo, eu dou R$1 em cada dia. Mas todo o culto eu dou uma oferta de honra a Deus, porque isso faz parte da adoração. Isso faz parte como louvor da adoração, como a gente está aqui, sair de casa, passar por toda a dificuldade para chegar até aqui. Isso também faz parte da adoração. Não só essas nossas atitudes, o que sai da nossa boca, mas o que sai do nosso bolso também faz parte da honra e da adoração. É um privilégio. Daquele momento em diante eu tive outra visão das ofertas, e eu não só dizimo, mas oferto compulsoriamente. Eu oferto porque eu entendi que isso honra a Deus, e o nosso objetivo de vida aqui nessa terra é agradar o nosso Senhor. Eu aprendi a honra através eu compreendi através desse testemunho, mas eu aprendi, depois de muitos anos, eu entendi o que eu tinha visto através de uma vida de um irmão, que ele era lá da minha igreja, em outra cidade que eu morei em algumas cidades, e era muito engraçado porque a igreja era pequena, muito pequena. A gente conhecia praticamente a vida de todo mundo lá. Meu pai era pastor na igreja, e tinha um desses irmãos que ele tinha muitas dificuldades financeiras, muitas, terríveis. Ele tinha uma penca de filho, ele tinha uns 3 ou 4 filhos, era muito, e hoje deve ter mais. Então, eu sabia da dificuldade financeira que ele tinha. Os filhos dele às vezes não tinham o que comer. Eu me compadecia por eles, porque eu conhecia os filhos dele, brincava com os filhos dele, eu era pré-adolescente, mas eu conversava com eles e tal, sentia muita pena realmente. Mas toda vez que esse homem ia lá na casa do meu pai, na minha casa, né, conversar com meu pai, e era conversa de 10 minutos, só ir lá e sair. E ele, muitas vezes, ele trazia uma Coca-Cola. Aquilo lá é uma Coca-Cola, tem poucos reais de valor financeiro. Mas eu entendi a honra que ele estava fazendo ali na vida do meu pai. Era uma pessoa que passava tremendas dificuldades financeiras. Ele precisava de cesta básica para sobreviver. Mas toda vez que ele ia lá em casa, ele levava uma Coca de 2 litros geladinha para a gente. Isso é honra. Eu compreendi depois de muitos anos que ele estava honrando meu pai. E como o pastor leu aqui, a honra não é um fim em si mesmo. Se você faz com o coração correto, você tem um retorno disso. Não é uma barganha, prestem atenção. Você não faz querendo a bênção de volta, mas você faz por amor a Deus, por honra a Deus e por honra ao seu líder, por amor ao seu líder. Então, você tem algo de volta. E hoje esse irmão é pastor. Então, Deus abençoa. E Deus, Ele não quer os nossos dízimos e ofertas, como eu disse. Ele quer a nossa honra e o nosso amor. Entendam isso. Eu não estou pregando hoje em prol dos dízimos, em prol das ofertas. Eu estou pregando nessa noite em prol do amor e a honra que todos nós devemos ao nosso Senhor. Por tudo que Ele fez naquela cruz, por tudo que Ele faz todos os dias na nossa vida. Então, quando a gente honra o Senhor com o nosso dinheiro, e o dinheiro é importante na Bíblia, a única coisa que fala claramente, é uma comparação que concorre claramente com o Senhor, que Jesus fala, é o dinheiro. Lembra? Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, que é o dinheiro.
vocês não podem servir a dois senhores, porque senão abandonará um e amará o outro. Então não sirvam a Deus e o dinheiro. A única coisa que Jesus fala que concorre com ele é o dinheiro. E o dinheiro é importante. Em 1 Timóteo 6, 10 fala o seguinte. 1 Timóteo 6,10. Por amor ao dinheiro, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro que é o problema, mas o amor a ele. A gente deve amar a Deus, não o dinheiro. Eu tenho um amigo, e é a raiz de todos os males mesmo. Eu tenho um amigo que eu amava, eu amo ele muito. Ele era temente a Deus, ele amava a Deus. Tipo, ele realmente, eu via o amor e o temor que ele tinha pelo Senhor. Mas eu vi que ele se corrompeu, provavelmente foi por causa do dinheiro, por causa das coisas dessa terra e das riquezas e do dinheiro. Então, se tem uma coisa que concorre com amor a Deus, é o amor ao dinheiro, é o amor às circunstâncias dessa terra. Então, entendam isso, que Deus quer que a gente ame Ele. Olha só, John Blanchard falava o seguinte: poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o seu dinheiro. Se você usa o dinheiro para honrar a Deus, para amar ao Senhor, você faz isso com o coração correto. Agora, se você não dizima na oferta, isso pode demonstrar aquilo que está no teu coração, que é um coração que não serve a Deus como deveria, que não ama e honra o Senhor como deveria amar e honrar. A Bíblia fala que no começo da igreja primitiva, as pessoas, elas traziam grandes quantidades de dinheiro e jogavam aos pés dos apóstolos. As pessoas, elas simplesmente vendiam tudo que tinham para honrar o Senhor. Porque quando aquela ideia batia na mente delas, quando a ficha caía de que quem Deus era, o que Jesus fez, o quão maravilhoso, o supremo e bom Ele é, eu não posso viver da maneira que eu vivia antes. Eu tenho que honrar o Senhor ao máximo em todas as minhas atitudes, não só deixar de fazer o que eu fazia, mas começar a fazer coisas que eu não fazia. Se eu amava o dinheiro, agora eu amo o meu Senhor. E aí eu honro Ele com tudo que eu tenho. Cornélio, a Bíblia fala que um anjo apareceu a ele, porque Deus viu as esmolas e as ofertas dele. Houve salvação na vida de um homem, porque Deus viu que ele ofertava. Eu lembro, e oferta revela aquilo que tem no nosso coração, como eu disse. Eu também lembrei de uma situação que aconteceu uma vez, na igreja, numa outra igreja que eu frequentava. Tinha uma senhorinha que em todo culto, ela tinha mais de 80 anos. Ela ficava do início ao fim do culto falando em língua. Ela ia lá só para ir. Acho que ela nem prestava atenção nas palavras, no louvor. Ela ficava falando em língua, ela vivia no mundo dela, era uma bênção. Então, eu conhecia ela, eu ajudava ela a descer do carro, coisa e outra, assim. E aí teve um dia, no final do culto, que ela chegou para mim, me cutucou e falou assim, ó, Deus falou para mim te dar uma oferta. Me deu um envelopinho, e eu acho que ela falou assim, durante 3 cultos eu vou te dar essa oferta. Eu falei, amém, glória a Deus, né? Eu fiquei animado, abri o envelopinho, tinha R$10 lá dentro. Da maneira que ela falou, eu pensei que ia ter muito dinheiro. Tinha R$10. E eu era um pré-adolescente. Eu devo ter gastado esses R$30 com chiclete e jogo de videogame na esquina, ali na feirinha. Então, para mim, não fazia muita diferença. E eu ficava pensando assim, por que Deus mandou R$30 para mim? Eu não preciso disso, eu não precisava daquilo. Mas depois de um tempo, eu entendi que não tinha nada a ver comigo. Tinha a ver com ela. Deus mandou, provavelmente para ela, fez muita diferença aqueles R$30. E Deus mandou que ela ofertasse por amor a Ele. Eu não estou falando que a oferta é só algo que você entrega na igreja. Estou falando, a gente pode ofertar ao nosso próximo também. Se a gente faz isso, a gente faz por amor e honra a Deus. Então, meus queridos, eu gostaria que vocês ficassem de pé. Moisés, quando foi confrontar o faraó, ele tentou por 4 vezes, e 4 vezes o faraó falou assim, pelo menos 4 vezes o faraó falou assim com ele. Ele queria sair com o povo para adorar no deserto. E aí o faraó pegou e falou assim, primeiramente, tá bom, vocês podem adorar, mas adorem aqui no Egito. Entendam que toda essa história de redenção do povo de Israel é uma tipologia pelo aquilo que Jesus fez. Faraó é Satanás, e Moisés é o nosso Redentor.
Então ele falou assim, Faraó falou para Moisés, não, o povo pode adorar, mas adora aqui na minha terra. Depois ele falou assim, aí Moisés, não, o povo vai adorar longe da tua presença. Eles não conseguiram, brigaram, veio praga, ele voltou lá depois e falou assim, então, você vai deixar o povo adorar? Faraó falou assim, tudo bem, vocês podem adorar, mas não vai longe, fica próximo. Não, e aquela coisa, e voltou, e depois o Faraó falou assim, não, vocês podem ir, mas vai só os homens, as mulheres e as crianças ficam. Não, a família vai para adorar o Senhor, não só vou eu vou com todos. Depois aconteceu, eles brigaram e não foi o acordo, e por fim, quando já as coisas estavam quase se acertando, a Faraó falou assim para Moisés, tudo bem, vocês podem ir com as mulheres, com as crianças, vocês vão, fiquem longe do que for, mas que os seus bens permaneçam aqui. Que os seus bens permaneçam no Egito. Meus queridos, levem os seus bens para fora. Levem os seus bens, porque Moisés respondeu assim, de maneira nenhuma, como louvaremos o Senhor sem oferecer nada a Ele? Foi a resposta de Moisés. Então, aquilo que a gente oferece ao Senhor, vale, não só com a nossa boca, com as nossas atitudes, mas também, como eu falei, que aquilo sai do nosso bolso. Mas, afinal de contas, por que Deus quer amor e honra? Ele carece disso? Ele é carente de amor e honra? Não. Tudo que Deus faz é movido por princípios que Ele anteriormente criou. E Ele falou, honrarei aqueles que me honrarem, desprezarei aqueles que me desprezarem. Aqueles que me amam e me buscam, me encontrarão. Aquilo que Deus mais quer é intimidade conosco. Como eu falei, eu não estou aqui advogando pelo dinheiro, pelo dízimo, pela oferta. Eu quero que todos vocês agradem ao Senhor. Eu quero que todos nós agrademos ao Senhor e se acheguemos diante da presença dEle. Porque nós vivemos por isso. Então, saiba do valor que Deus dá para a honra e o amor em todas as áreas da nossa vida.